crianças! Como que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos iniciar agora mais uma aula de evangelização espírita infantil. Antes de começarmos, separe um lugar, escolha um lugar silencioso e calmo para assistir a aula. Pegue um copo ou uma garrafinha de água para não sentir sede e vamos começar! Vamos iniciar com a música Allan Kardec, o Codificador. Quando aquele homem nasceu, veio com uma missão de nos trazer a obra da codificação. Era grande professor, Denizar Hipólito, Leão Rivail, da missão de educar, ele nunca fugiu. O Espiritismo ele revelou, doutrina de luz e amor. Virou então Allan Kardec, o codificador. Obrigado então Allan Kardec por nos ensinar o amor. Obrigado então Allan Kardec, nosso professor. Quando aquele homem nasceu, veio com uma missão de nos trazer a obra da codificação. Era grande professor, Denizar Hipólito, Leão Rivail, da missão de educar, ele nunca fugiu. O Espiritismo ele revelou, doutrina de luz e amor. Virou então Allan Kardec, o codificador. Obrigado então Allan Kardec por nos ensinar o amor. Obrigado então Allan Kardec, nosso professor. Na aula passada, nós iniciamos a história de Allan Kardec. Vimos que o seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denizar Rivail e nós o chamávamos de Hipólito. Então nós vimos o nascimento de Hipólito, que ele nasceu num país chamado França. Vimos depois que ele era um rapaz muito estudioso. Ele estudou no Instituto de Yverdon, do professor Pestalozzi, e ele era um ótimo aluno. Vimos também que ele se casou com uma admirável moça que se chamava Amélie Gabrielle Boudet. E hoje nós vamos continuar a sua história. E eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante.
Vamos continuar agora a história de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde ficou conhecido como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vimos anteriormente que Hippolyte, que chamamos de Hipólito, era um educador, um professor francês, casado com uma moça que se chamava Amélie Gabrielle Boudet. Em 1854, estava o professor Hipólito com 50 anos. Era um mestre respeitado, um escritor que tinha suas obras didáticas adotadas pela Universidade da França, um homem com a mente amadurecida e o coração inteiramente consagrado ao bem. Foi nesse ano que foi chamado para o cumprimento da sua missão, que veio a desempenhar. Em Paris, nessa época, estavam acontecendo os fenômenos das mesas girantes. Nós chamamos de fenômenos mediúnicos, que nada mais é do que a comunicação de espíritos que estão no plano espiritual, já desencarnados. Através desses fenômenos, eles se comunicam com as pessoas encarnadas do plano material. Então, na França, naquela época, esses fenômenos mediúnicos atraíam a atenção de muita gente. Havia sessões sérias orientadas por espíritos bondosos e sábios, mas havia também experiências mediúnicas feitas a título de divertimento nos salões parisienses. As chamadas mesas girantes eram movimentadas por espíritos. As mesas se moviam e respondiam perguntas feitas com o auxílio das letras do alfabeto. Hipólito foi informado, através de seu amigo Fortier, sobre o fenômeno das mesas girantes. E então, após um tempo, ele foi assistir a uma reunião em que teria esses fenômenos mediúnicos das mesas girantes. O professor Hipólito, muito acostumado ao estudo e à pesquisa, achou melhor pesquisar e estudar sobre aqueles fenômenos e então começou a frequentar com assiduidade as reuniões semanais, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. E então ele descobriu que o princípio inteligente por trás daqueles fenômenos que aconteciam com as mesas estavam os espíritos, as almas dos homens que já haviam deixado o corpo físico. Nós já vimos que quando uma pessoa morre, somente o seu corpo material, de carne, até o corpo que nós podemos tocar, é que acaba. O espírito vai para o mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Quando desencarnamos, o nosso corpo vai ficar na terra, mas nós, que somos espíritos, continuamos vivos. E assim, Kardec foi informado de que aquelas comunicações eram feitas através de espíritos bons e sábios que já haviam desencarnado. Esses espíritos conseguem se comunicar através de pessoas que falamos que são médiums, pessoas que têm um dom de conversar com a espiritualidade. Hipólito não era um médium, mas através de outros médiums, mais de 10 médiums, ele conseguia receber a comunicação do plano espiritual e organizar todo o seu trabalho. Através dos médiums, as pessoas que se comunicam com os espíritos, Hipólito
se comunicava com os espíritos que estavam desencarnados. Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Um espírito familiar que orientava seus trabalhos lhe contou que em outra vida já lhe conhecia pelo nome de Allan Kardec. Foi dessa orientação que ele resolveu assinar as obras ditadas pelos espíritos com o nome de Allan Kardec. Dessas comunicações com o plano espiritual surgiu a codificação, que foi a organização da doutrina espírita. Hipólito, agora conhecido como Allan Kardec, organizou as informações que recebeu da espiritualidade amiga e lançou as obras básicas, livros que orientam o espiritismo. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicados à divulgação do espiritismo. Desencarnou aos 65 anos enquanto trabalhava. Nosso querido Hipólito, ou Allan Kardec, embora pareça sempre sério nas gravuras que o representam, gostava de rir com um riso franco, largo e comunicativo. Era bem-humorado, além de ser um trabalhador incansável. Por ter organizado os ensinamentos dos espíritos em livros, Allan Kardec é chamado de codificador do espiritismo. Gostaram da história de Allan Kardec? Espero que sim. Vou mandar a atividade de hoje lá no nosso grupo. Então, quando terminar a aula, vai lá para responder a atividade de hoje. E agora, vamos para a prece final. Vamos iniciar agora a nossa oração. Feche seus olhos. Pense em coisas boas, em coisas que deixem o seu coraçãozinho em paz. Oração pela paz. Jesus, tu que és o príncipe da paz, eu gostaria que a paz reinasse em nosso meio. Para que a paz exista, é preciso que cada um de nós faça a sua parte, e eu quero fazer a minha. Vou respeitar os outros, não promoverei brigas. Quando eu ficar nervoso, vou pensar antes de agir. Peço que a paz possa abraçar todo o mundo. Que não haja mais guerras e que todas as pessoas se amem cada vez mais. Que assim seja. Muito obrigada por ter assistido mais uma aula de evangelização espírita infantil. Eu fiquei muito feliz de estar com você aqui mais essa aula. Um beijo e até a próxima!